Olá, esse é o podcast Tecendo Ideias. Nós somos do Instituto Contos Ancestrais. Eu sou Ana Carolina, eu sou educadora Waldorf, especialista em contos de fadas com abordagem junguiana, pesquisadora da fenomenologia goetheana como uma ferramenta de conexão com os contos, as narrativas simbólicas. Também sou aconselhadora biográfica e contoterapeuta em formação. Eu sou o Faruk Silva, eu sou arte terapeuta, sou também professor de idiomas e coordenador pedagógico e também sou analista junguiano em formação. Hoje a gente veio falar sobre o conto O Barba Azul, que é um dos contos que estão ali no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é a nossa inspiração aqui para esse episódio e também os outros que a gente vai seguir na linha desse livro. Mas a gente não vai falar só da versão da Clarissa. Então eu vou trazer para vocês a colchambre que eu fiz aqui, o mesclado, né, o meu reconto dessa narrativa, que na versão da Clarissa tem um viés, né, uma intenção psicológica, né, da linha junguiana dela, e a versão do Perrault, né, muito mais antiga ali, que era a reunião, né, que ele fez ali, reuniu as histórias que vinham da oralidade. Legal, lembrando que nós estamos fazendo esses episódios porque nesse momento que estaremos estreando os episódios, né, subindo no YouTube, a gente está ao mesmo tempo com alguns projetos, né? O projeto principal é o Conto Clube. Fala um pouquinho, Ana. O Conto Clube são encontros que nós fazemos para estudar essas narrativas, que nesse momento estão sendo guiadas por esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, e a ideia é que a gente passe 3 encontros por conto, utilizando essa ferramenta fenomenológica goetheana como uma forma de se conectar, então, com essas histórias. Então, a gente vai fazer 3 encontros por conto, e vai rever essas histórias de perspectivas diferentes, seguindo os passos desse olhar de observação fenomenológico. Então, se você é uma pessoa que conhece esses contos, conhece esse livro, está fazendo um processo de autoconhecimento a partir desse livro, fica o convite. Ainda é possível entrar nesse momento? Claro, é possível fazer só o módulo do conto, ou entrar para a jornada e seguir, a gente vai seguir, né, os contos de acordo com os capítulos, mas a gente sabe que esse livro tem N possibilidades, né, e a gente não precisa necessariamente ler eles em ordem. Então, eu acredito que a gente chega no momento que a gente tem que chegar e a gente encontra a imagem que a gente precisava receber. Então, se você está chegando agora, essa história aqui é para você. Vem sentir, vem experienciar, fazer a vivência, ver como você se sente e, quem sabe, acompanhar aí mais módulos com a gente. Bacana. E lembrando que aqui no nosso podcast, a nossa abordagem é uma abordagem própria nossa, que integra todos os nossos conhecimentos, vivências, né? Há uma análise ora psicológica, ora antroposófica, mas que é de expandir o símbolo, de abrir mesmo as imagens a partir das nossas relações pessoais também, e abrir para quem estiver ouvindo também fazer essa expansão com a gente. Então, esteja você no Conto Clube ou não, você vai se beneficiar do episódio do podcast de maneiras diferentes. A gente gosta muito de ir fazendo essa costura, né, de tecer esses fios que as narrativas nos trazem e fazer as conexões também com outras imagens, com outras narrativas, e a gente vai fazendo isso meio fluido, é um bate-papo nosso, assim, bem leve, que a gente vai fazendo naturalmente, que é uma coisa que a gente já fazia muito, né, antes da gente começar a gravar, e a gente entendeu que era importante que a gente deixasse essas relações que a gente faz, né, esse tear que a gente vai construindo junto aqui,
que a gente pudesse deixar registrado para que outras pessoas pudessem tecer junto com a gente. Então, inclusive, comentários são super bem-vindos, sempre que vocês puderem trazer uma nova imagem, um novo símbolo, fazer novas costuras, a gente adora, a gente vai agregar isso, vai expandir ainda mais. Excelente. Então, agora, depois desse preâmbulo, nós vamos mergulhar no conto, porque acho que faz todo sentido para nós e para quem estiver ouvindo que a gente entre em contato com as imagens da narrativa primeiro, né? Então, a Ana vai fazer o reconto aí desse conto, que é inspirado no conto do livro, mas como ela já disse, também tem outras fontes, incluindo a original lá, que uma das fontes, né? Não podemos dizer original, porque na oralidade não tem mais essa questão, né? Ela se abre, né? Todo mundo que recontar vai contar uma versão original. Sim, com certeza, inclusive essa agora. Só para contextualizar, né, essa história ela tem um ar de lenda, e assim como a gente comentou isso na Loba, que também tinha, né, esse ar de lenda, a Clarissa deixa isso marcado bem claramente na versão dela, e eu começo trazendo esses elementos que ela traz também, porque eu também gosto dessa sensação de deixar essa história como uma possibilidade dela ter existido, né? E há alguns, assim, vestígios arqueológicos, né, sociais que vão dizer que ele existiu, né, o personagem dessa história, o Barba Azul, ele existiu, ele foi um homem que era conhecido, inclusive ele pode ter sido um dos cavaleiros da Joana d'Arc, que era um homem muito distinto, que, né, tinha sua religiosidade, que lutou, né, por aquilo que ele acreditava, tinha valores, mas que tinha um lado sombrio, que fazia coisas que, né, até Deus duvida, como diz a expressão, e que ficou marcado, né, como algo que precisava ser registrado, precisava ser contado, redito e relembrado pelas pessoas, né, e especialmente quando a Clarissa coloca nesse livro pelas mulheres. Excelente. Vamos então entrar em contato com essa sombra. Bora lá. A minha primeira memória que eu tenho dessa história era do disco, né, do LP, minha prima que tinha, e a gente ouvia, e a gente tinha muito medo, e mesmo assim a gente ouvia de novo, quando eu era pequena. Essa história, ela é passada entre as mulheres que visitaram um convento no sul da França, e lá elas puderam ver guardado como um relicário um pedaço de barba azul. E ele fica nesse convento como a lembrança desse homem, que era um homem muito distinto e que cortejava as mulheres do vilarejo. E uma certa vez ele cortejou 3 irmãs. E as mais velhas ficavam bem reticentes, assim, com ele, a mais nova também, mas ela acabava, às vezes, achando que a barba dele não era tão azul assim. E então, um dia, ele resolveu investir bem nesse cortejo, e ele preparou festejos de 8 dias. Então, ele reuniu pessoas, fazia banquetes, piqueniques, os criados serviam, eles andavam a cavalos, os cavalos tinham fitas de cetim encarnado, eles faziam caçadas com os cachorros, eram aqueles dias pelos bosques, no campo, tudo com muita fartura, e a cada dia a mais nova ia cedendo um pouco mais. E o cortejo, então, finaliza no aceite do casamento. Eles se casam, e depois de alguns dias vivendo nesse castelo, vivendo essa nova vida que parecia de muitos regalos, o marido, então, diz, né, para sua esposa, a irmã mais nova, que ele precisa fazer uma viagem. Ele entrega para ela, então, um molho de chaves e diz a ela, você pode fazer tudo o que você quiser, a casa é sua, né? Fique à vontade, convide as suas irmãs, comam, passeiem,
façam o que vocês desejarem. A única coisa que eu lhe peço é que você não use esta chavinha. E no molho de chaves tinha uma chave diferente, uns arabescos, menorzinha que as outras. Ele disse, essa não deve ser usada. E ela, então, entendendo aquilo como um cuidado, né, do marido, ela aceita, acha que tá tudo certo, se despede, e ele parte, então ela chama as suas irmãs e começa a contar tudo o que aconteceu, como que estava a vida nova, né, como que era viver naquele castelo, com tantos corredores, com tantos cômodos. E as irmãs curiosas começam a perguntar, mas que história é essa de chavinha proibida? E ela, apesar da curiosidade, quer obedecer o marido, ela quer, né, que as coisas saiam conforme combinado. E as irmãs, muito curiosas, começam a questionar, mas não é possível, a gente tem que descobrir por que será. Mas vamos ver o que tem nessas portas. E aí elas começam, então, a andar pelo castelo e abrir porta a porta. E a cada porta, novos tesouros, belezas, tapeçarias, louças, adornos, vasos, diferentes culturas, assim, coisas maravilhosas, riquezas, pilhas de moedas de ouro. Tinha muita coisa. E elas vão como num jogo, brincando e se divertindo, até que lá para o fim da tarde, quando começa a escurecer, elas entram num corredor mais embaixo, vai chegando assim num porão, um lugar mais escuro, e elas veem uma porta diferente, menor que as outras, e elas entendem que é a porta daquela chavinha. A irmã mais nova, a esposa, sente aquele frio da curiosidade e ao mesmo tempo pensando, não, era só um cuidado, né? Ela nunca imaginava que poderia ter algo como o que ela vai encontrar ali. E ela, então, resolve abrir a porta. Quando elas abrem, tá tudo tão escuro que elas não veem nada. E aí elas erguem a vela e até que os olhos se acostumem, aquele cheiro de ferro vai subindo e elas veem poças de sangue pelo chão e cadáveres pendurados de mulheres. E aí um desespero, uma angústia, elas não sabem o que fazer e uma por cima da outra, elas se trombam, a chave cai no chão, ela precisa enfiar a mão na poça de sangue para pegar a chave. E aí ela pega aquela chave e ela vê, né, tudo aquilo, ela começa a limpar aquele sangue, elas vão saindo, e ela vai limpando e parece que não sai. E ela limpa de um lado e suja do outro. E aí, de repente, não é só o sangue da poça, a chave sangra, ela chora sangue. E ela vai fazendo de tudo para tentar estancar aquele sangue, joga inclusive a chave no fogo para ver se o sangue para. Passa borra de café, passa cinza, passa de tudo ali para tentar fazer com que aquilo pare. Na angústia, no desespero, ela enfia a chave no bolso, corre para o quarto e joga dentro do guarda-roupa, fecha a porta. Quando ela olha o sangue todo, sujou toda a sua roupa e o marido vem chegando. Ela não sabe muito bem o que fazer, mas ela pensa, bom, eu vou ter que arrumar uma desculpa. Ela manda as irmãs se esconderem e desce para o saguão como se nada tivesse acontecido. Ela recebe ele e a primeira pergunta que ele faz é onde estão as chaves? Ela respira, entrega o molho de chaves e ele pergunta pela chavinha dos arabescos. Afinal de contas, né, havia uma restrição ali. Ela diz que deve ter perdido, porque elas andaram pelo bosque, a chave deve ter caído e ela não viu. E ele olha bem para ela e diz, não, você abriu a porta. Você viu o que você não deveria. E agora esse vai ser o seu destino também. E aí ele vai com a mão na direção dela, para pegar ela pelos cabelos, e quando ele chega a segurar ela firme para arrastar ela para o porão, ela grita e fala, me dê 15 minutos, se esse é o meu fim, me deixe rezar, me deixe me reconciliar com Deus. Ele fala, você tem 1/4 de horas. Ela sobe desesperada pela escada, subindo com
com a mão, meio gatinhando, entra no quarto, fecha a porta, respira fundo e pensa, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Então, andando de um lado para o outro, desesperada, ela grita para as irmãs, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? E as irmãs lá do alto da torre, não vemos nada, só vemos o horizonte, a relva. Ela anda de um lado para o outro, aquele nervoso, e o Barba Azul grita lá de baixo, ande logo, seu tempo está acabando. E ela, nervosa, começa a fazer uma oração e grita, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? E elas dizem, não vemos nada, só o horizonte e a relva. E aquela angústia, e então o Barba Azul começa a gritar e dizer, se você não descer, eu vou subir. E então ela começa a ouvir os passos dele subindo as escadas. Conforme ela vai ouvindo aquela angústia, ela grita pela última vez, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? E elas então, sim, vemos uma poeira que vem subindo, eles devem estar chegando. E ele vai subindo as escadas. Aquela angústia, e quando ele abre a porta, ele vai com a mão em direção a ela, a faca na outra mão, a faca prestes a alcançar o pescoço dela. Os irmãos irrompem a cavalo pelo saguão, quebrando tudo pelo caminho, sobem pelas escadas, travam uma batalha com o Barba Azul, derrotam ele, matam ele, cortam ele e jogam seus pedaços aos abutres. Mas algo permanece, né? Que é alguns fiapos da barba para lembrar futuramente do perigo dos novos Barba Azul, né? E é isso que traz o aspecto justamente de lenda, né, da possibilidade disso ser uma verdade. E a Clarissa usa no livro Amiga de uma Amiga. Porque sempre tem, talvez, aí a figura de uma mulher sábia, né, ou de uma figura de sabedoria que já viveu e já sofreu, que consegue identificar, porque já vivenciou e conseguiria passar para o mais novo, né? Se esse mais novo estiver conectado e aberto para isso, desse perigo, né? Então, alguém que alerta, que fala, ó, a vida é sua, você é que tem que saber, mas eu te alerto, tem um perigo aí à frente. Analise bem. E é interessante que seja num convento também, né? Por essa questão da mulher sábia, nessa sabedoria das freiras, né? Dessa mulher que é distante desse universo, né? Estar à disposição do casamento, elas talvez tivessem esse conhecimento de identificar esses homens, né? E entre as versões, né, do Perrault e da Clarissa também tem uma divergência, que vai ter uma variação também nas outras versões, que algumas versões têm uma mãe, ela tem uma mãe, e algumas versões são as irmãs ou a irmã, tem até, acho que, se eu não me engano, é do Perrault, que ela tem nome, a irmã chama Ana. Ela chama pela Ana, você tá vendo, né, os nossos irmãos, né, então tem essa variação, assim, eu gosto de não ter nome, eu gosto dessa coisa da possibilidade, né, e gosto do plural também, eu gosto que sejam as irmãs, e gosto que os irmãos são sempre irmãos, né, então fica aberto quantos são, mas são irmãos. E o conto da sequência, da sequência Vasalisa, né, o que vai ter o 4 lá, é o Manauí, é o depois da Vasalisa, mas enfim, tem essa coisa esse feminino que talvez devesse proteger, mas que entrega para esse casamento, e as mais velhas que sacam um pouco mais, né, as irmãs mais velhas, e a mais nova é a que cede, a mais ingênua é que consegue ceder
a essa sedução dele com mais facilidade, né? E essa facilidade não é tão fácil também, porque a versão do Perrault que fala, são 8 dias de festejos, né? E é interessante do ponto de vista da psicologia junguiana, se a gente pensar no ânimos e na ânima, coisa que também ficou muito forte no nosso último episódio da La Loba, mas aqui acho que mais por conta dessa figura masculina presente. Eu estava até me lembrando, são vários contos de fada que tem a madrasta, né? E esse não tem a madrasta, essa de fato tem uma figura masculina. E vários contos do livro da Mulheres que Correm com os Lobos vão ter essa figura masculina mais presente, que eu acho interessante, importante, né? E que também pode ser o carrasco, né? E aí, se eu pensar do ponto de vista psicológico, à luz da psicologia junguiana, se eu pensar que o conto está, na verdade, falando sobre nós mesmos, então todas as figuras e imagens, toda a narrativa está contando a narrativa de uma experiência que se vive aqui na Terra, seja de homem ou de mulher, mas vamos pensar na mulher. O ânimos da mulher é múltiplo, né? Na teoria junguiana, ele é composto por várias imagens, ele não é único, enquanto que a ânima do homem é composta direto pela imagem da mãe, geralmente. Então, a mãe já vai dar essa imagem do feminino para o homem, que compõe o inconsciente, a parte de comunicação entre o consciente e o inconsciente no homem é a ânima que vem da mãe, enquanto que o ânimos que vem teoricamente a gente imagina que viria do pai, né? Na mulher ele se compõe pelo ânimos da mãe. Então a mãe dá o ânimos e aí ou por isso que é múltiplo, né? E aí legal no conto não ter um irmão que vem salvar, vem os irmãos mesmo, ele já vem de maneira múltipla. Mas se eu pensar que todas as figuras masculinas estão então representando esse ânimos, esse masculino da própria mulher, esse inconsciente da própria mulher, então o Barba Azul também é. Na verdade, o Barba Azul é o principal aí, então. Então, talvez a gente esteja falando para as mulheres que estão nesse estado de prisão, que é muito fácil. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque é muito fácil a gente conectar logo de cara com o nosso mundo externo e com, de fato, estar numa relação abusiva e tóxica. É muito rápido de fazer isso com esse conto, é muito fácil. Seja Não você... só relacionamento casal, inclusive, né? Isso, você em qualquer relação social de vida, com um pai, com um patrão, Chefe, com o chefe, com o marido, com o irmão, o avô, qualquer um. Mas ao mesmo tempo também está falando da nossa relação, então da relação dessa mulher com ela mesma. Então existe dentro de algumas mulheres um Barba Azul interno que está impedindo e convencendo essa mulher de que essa chave que ela tem o poder de abrir, ela não pode, e tem coisas escondidas lá que eu preciso de muita coragem para acessar. E depois que eu acessar, não tem volta, porque te mancha de uma forma, né? Então, realmente vai trazer uma questão mais profunda, como um abuso, como um trauma de vida, que a gente guarda num lugar secreto em nós, pelo tempo que a nossa experiência consciente e inconsciente não consegue dar conta e por isso guarda mesmo. Só que chega um momento que a gente tem que abrir essa porta, é inevitável que eu chegue lá. E quando chega não dá mais para fechar, e mesmo que eu feche não dá mais para fingir que eu não abri. E aí esse é um momento de confronto, é um momento onde a mulher, por exemplo, para conseguir, começa uma terapia, precisa enfrentar um trauma, precisa dar conta daquilo que de fato aconteceu na vida dela, não tem mais volta. Né? Acho que ficou bem marcado para mim essa questão de não ter mais volta. É um momento que você tem e que pode ser externo, de fato estou vivenciando isso na minha experiência, ou pode ser interno, eu já vivenciei e isso está dentro de mim, eu preciso dar conta do Barba Azul que está dentro. Talvez esse seja até pior e mais difícil.
Sim. Você falou algumas mulheres, né, tentando, né, talvez trazer com delicadeza, mas a Clarissa fala que somos todos nós, né? Ele é o predador natural da psique. E toda a psique tem esse predador natural que a gente precisa colocar ele na natureza, né? Porque a gente entrega ele aos abutres, né? Até uma das participantes falou assim: eu imaginei. Eu falei, ela falou, eu achei que tinha jogado para os jacarés no poço. No fosso. Aí eu falei, eu não falei isso. Né? Mas é porque quando a gente recebe, a imagem que fica para a gente é que faz sentido para a gente, mas de qualquer forma, entregar para a natureza, para que esse instinto, né, devore, né, e usufrua, né, das suas entranhas, né, mas sempre vai restar algo ali daquilo que vai de vez em quando chamar de novo, né, e a gente tem que saber ouvir para não cair na tocaia, e esse é o nome do capítulo, né, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. E no fim das contas, essa dor, né, esse processo de quase morte, ela é uma iniciação. E é interessante, né? Para mim fica esse final de semana na pós em psicologia junguiana que eu estou fazendo, a gente trabalhou o mito do Baco, do Dioniso. E ele tem uma história que tem dois Dionisos, na verdade. O primeiro Dioniso, a Hera descobre que ele é fruto, para variar, de uma traição de Zeus com outra pessoa, né, com outra mulher, e aí ela manda os titãs, os gigantes, raptarem o Dioniso e matarem ele. E aí o que fazem esses gigantes, né? Então, curioso essa questão. Eles esquartejam esse bebê, que ainda era um bebê, Dioniso, cozinham e comem ele. E aí sobra o coração, como ele era um deus, ele não morre, ele volta. E aí o que me marca aí é justamente essa questão. Não tem como a gente se livrar de uma parte que nos compõe. Então, se ele é um predador da psique, ele vai continuar sendo nosso predador. Eu só vou ter que lidar com ele de uma maneira diferente. Então, eu esquartejar ele e entregar para a natureza diminui muito a força, mas ainda uma parte permanece, porque eu não consigo, pensando na analogia que ele é a nossa sombra, né? Que ele é a parte de nós daquilo que eu escondo, daquilo que eu não aceito em mim, daquilo que a sociedade não aceita em mim, daquilo que eu não tenho condição de dar conta agora, né? Às vezes não tem a ver com aceitar, tem a ver com dar conta, né? Uma criança que vivencia um trauma precisa colocar na sombra aquele trauma para ela sobreviver, e em algum momento ela vai ter que dar conta daquele trauma. Ele continua lá, a porta continua lá e a chave vai sangrar. Só que tem um tempo para ele acessar. E isso fica na sombra. Então, se ele é essa representação de alguma forma desse arquétipo que é o que é sombrio em nós, e tudo que tem luz tem sombra, ele vai continuar lá. Ela está talvez ensinando um caminho de iniciação, de identificar e de diminuir a força, né? Mas impossível de exterminar. Você comentou, né, que você teve aula ontem, eu também, né, da pós, e a gente estava falando sobre a psicanálise dos contos de fadas, e o professor trouxe bastante reflexões sobre a imagem do lobo, e esse lobo que popularmente, né, é essa imagem do masculino, do predador, dessa sombra, e que aqui nesse livro a gente vai ter esse contraponto que a Clarissa traz, né, desse lobo que é a própria imagem da ancestralidade feminina, dessa conexão com a intuição, né, com aquilo que é instintivo nosso, que está aprisionado ou que está prestes a entrar em extinção na gente, mas que guarda todo esse conhecimento, que, né, tem a ver com a própria integração da sombra. Isso é perfeito, porque se a gente está dá para a gente pensar nesse viés que a Clarissa está querendo justamente integrar essa sombra na mulher. Então, não é para a mulher
como a gente falou, né? Não dá para eu matar e acabar com a sombra, mas então a Clarissa quer que vá além de esquartejar esse Barba Azul e torná-lo mais fraco. Ela quer que pegue a pele desse lobo e se vista dela. Então, pega a Uhum. pele da sombra, pega o poder e a potência que tem na sombra e se veste dela e vira essa mulher que veste a sombra, que não tem medo dela, que não é a prisioneira dela, que não se deixa aprisionar por ela, mas se torna ela enquanto potência de luz, enquanto potência de vida. Isso é perfeito. Que é a própria imagem que a gente vai encontrar lá na frente da Baba Yaga, né? Que é essa mulher que dá conta de tudo isso, que tem tudo isso dentro dela. E ao longo dos contos tem a pele, né? A pele de foca me veio na cabeça, né? Aí fica Uhum. spoiler futuro. E ela fala também no livro da importância de farejar, né, e aí, né, conectando com a história anterior, né, de ser essa loba, né, que tem esse olfato e que é capaz de reconhecer, tanto de reconhecer o Barba Azul em si, né, o perigo, né, esse é, que tem um sinal, a gente precisa aprender a reconhecer, quanto a chave, porque o subcapítulo chama A Chave do Conhecimento, dois pontos, a importância de farejar. Então, achar, né, usar essa chave do conhecimento que a gente carrega, ela poderia ficar com aquela chave ali por muito tempo e nunca abrir a porta, né? Mas quando você acha a porta, quando você fareja a porta certa, não tem volta mais, né? É muito mais difícil. Depois que você já sabe que a porta está ali, é mais difícil você não colocar a chave nela. Quando você não vê nem a porta, você está só com a chave, né? Você fica balançando e brincando com ela por aí. Mas depois que você vê a porta, é muito mais difícil segurar, porque essa curiosidade, né, do farejador, ela é natural, né? O, o farejador, ele não consegue conter, né, Nossa, essa... é muito legal. Principalmente, além de comentar essa questão do faro, que eu já fiz uma analogia que eu me lembro que da outra vez que nós fizemos um processo conto-arte terapêutico, isso veio, né? Mas a questão da chave, quem dá a chave é o próprio Barba Azul. Ou seja, se eu pensar que ele é a sombra, a chave da minha sombra e da minha iniciação e da minha libertação está na própria sombra. Uhum, Ela não conquistou a chave de outro jeito, ela não achou por acaso, não estava escondida, ele deu na mão dela. Né? uhum. Então olha só, está o tempo inteiro com a gente sabe como acessar, sabe o que acessar, basta essa coragem, essa curiosidade, mas também é isso. Depois que você vê a porta, é difícil ignorar que ela está lá. Depois que você ganha a chave, finalmente você ganha a chave, é muito difícil você não ter a curiosidade de abrir e ver o que está do outro lado, porque é isso que está incomodando. Talvez seja isso que seja o faro. Eu começo a farejar que tem alguma coisa. Eu farejo que tem uma coisa errada, por exemplo, e aí eu acabo tendo que investigar. E aí a imagem que me vem é do Senhor dos Anéis, do Gandalf, né? Quando eles estão perdidos em Moria, no reino dos anões, e que isso também é muito simbólico, se a gente pensar, eles acabam de entrar no reino que é um reino dentro de uma caverna, né, que é dentro de uma montanha. Eles estão dentro de uma montanha aprisionados porque eles foram empurrados pelo Kraken para dentro da montanha. Não tem como não passar por essa jornada. Isso tem a ver com descer ao submundo. Isso tem a ver com a descida para o inconsciente, que é isso que está acontecendo no conto do Barba Azul também. Tem que ter um acesso à porta mais escondida, o acesso, a decência ao inconsciente, né? E aí eles entram e se perdem lá, e eles já sabiam que tinha o sábio, né, que guiava, que era o mago, o Gandalf, ele já sabia, ele estava evitando fazer isso, porque ele sabia que tinha uma, é, um monstro inominável, né? Um inimigo inominável de tempos imemoriais que seria difícil de ser enfrentado. Olha como é parecido. E eles tentaram ao máximo evitar, foram empurrados, impelidos, não teve como não
andar por lá. E aí tem um momento que eles se perdem e o sábio se perde. Olha só, até o sábio tem um momento de dúvida. E eles ficam muito tempo esperando qual é o caminho para a gente sair desse lugar. E aí ele diz que o segredo está no farejar, o segredo está no cheiro, no nariz. E aí eles dizem, você lembrou finalmente do caminho? Ele diz, não, mas eu resolvi seguir o que eu estou farejando, o que eu estou sentindo. E aí o meu nariz me diz, ou seja, o meu faro me diz, esse é o caminho que a gente tem que seguir. É Demais. maravilhoso. E a gente tem tantas expressões, né? Quando a gente fala isso não me cheira bem, né? A gente sabe que tem algo ali que não é legal. Quando. Tem várias, agora eu não consigo lembrar outra, mas no encontro a gente falou algumas, eu usei algumas com as meninas, Isso porque tá me cheirando mal, né? é muito relevante como a gente usa essas expressões relacionadas aos sentidos, assim. É muito legal. Nossa, muito boa. Nossa, ótima É demais, lembrança. né? É E maravilhoso. depois, quando você tem um embate, finalmente você tem que ter esse embate com essa figura ancestral, que é o seu arqui-inimigo, e aí na história ele é levado para mais fundo, e quando a gente achou que já tinha chegado no fundo, ele cai no abismo e vai sim, aí sim ele chega no fundo do abismo, e precisou ter essa queda para o fundo do abismo que ele luta contra esse monstro até o alto da montanha mais alta, para o fundo do abismo mais fundo, e ele morre no alto da montanha mais alta. Nada é por acaso, a gente está puxando aqui figuras de morte e renascimento, assim como eu trouxe o mito do Dioniso que morre, mas o coração permanece, ele renasce, e aí ele é engolido por uma outra princesa, por uma rainha, e aí ela vai gerar ele de novo. Sim. Depois essa rainha é morta pela Hera e depois próprio Zeus pega esse bebê e coloca na coxa para ele terminar de ser gerado. Na história do Senhor dos Anéis, o mago então morre no alto da montanha mais alta, ele é de fato morto e ele ressuscita. E aí eu tenho um mago que volta com uma sabedoria nova que ele só conquistou porque ele morreu e porque ele enfrentou. Olha a vida, morte e vida aí. Ele Sim. enfrentou o maior inimigo e ele voltou porque à frente teria um inimigo ainda maior. E ele não ia ter condições naquela forma. Ele precisava ter esse rito de passagem aí, essa iniciação, que é terrível, mas precisava acontecer. Ele deixa de ser o cinzento para ser o branco, né? Ele É, deixa esse aspecto dele morrer para um novo nascer. E tem uma imagem também. Ele vê uma lagartinha, um bichinho rastejando, andando com umas patinhas, ele sopra alguma coisa e depois ela volta voando e ajuda ele, né? Ele volta nas asas do bichinho, tem essa imagem. da águia. Muito bom. É, ela vai trazer, né, no livro essa questão da vida, morte e vida também, desses ossos, né, porque eu acabei não detalhando, talvez dizendo dos ossos, né, nesse reconto, mas lá naquele quarto com sangue e corpos tem pilhas de ossos também, crânios empilhados. Então, os ossos, né, como a gente trouxe lá na Loba, são esse essa representação daquilo que guarda a nossa essência, né? O que a gente tem de mais profundo e que é capaz de trazer a vida de novo. Então a gente precisa encarar essa morte, né? Encarar esse processo para ser capaz de passar por essa transformação e renascer mais forte, de deixar essa ingenuidade também de lado, né? De não reconhecer esse perigo, né? Para ser, porque é como se ela encontrasse, como se a gente encontrasse a gente mesmo morto várias vezes, né? É, Se todo sou eu, os corpos ali também sou eu, né? são Todas as vezes que eu mesmo me deixei morrer, isso. né? No, Todas as minhas caveiras, os meus restos mortais ancestrais lá, e eu acho que conecta com toda a ancestralidade que está sendo cortada de todas as outras mulheres e homens, né, de outros seres humanos vivendo essa experiência aí, psíquica,
que se deixaram matar, né? Então, toda a minha ancestralidade que se deixou acabar naquele calabouço morto, tá lá. Não sou só eu, sou eu, ao mesmo tempo, e são todos que vieram, tá ligado para um lugar arquetípico mesmo, né? E que talvez agora seja um momento de quebrar, seja o final momento de quebrar esse ciclo de Sim. permanecer na morte, né? De não E, renascer. e para isso, ela precisa reunir toda a sua potência dentro. Então, ela não faz sozinha, ela faz com a ajuda das irmãs e dos irmãos. É preciso gritar e evocar essa presença, né, tanto desse feminino quanto desse masculino dentro, né, que vão ser capazes de ajudá-la. Ela não faz sozinha. Então, a gente não faz sozinha, a gente precisa, né, usar esse verbo, né, que a La Loba vai usar para trazer o animal à vida, né, num processo ritualístico lindo, aqui é um processo ritualístico doloroso, mas que também é importante, e é no verbo, ela precisa evocar esses irmãos, né, ela Nossa, eu precisa... tô arrepiando aqui, que eu tô viajando numa imagem louca aqui. Eu tô Vai. vendo, porque você tá fazendo você tá caminhando para justamente essa analogia, como se fosse o yin e o yang, a cara e coroa do primeiro conto para o segundo conto. Eu tô vendo assim agora. Então, ao mesmo tempo que está rolando esse ritual da ancestral La Loba, que é a parte luz, eu acho, que está trazendo de volta à vida essa mulher, ao mesmo tempo, internamente, essa mulher que está sendo renascida do osso do lobo e da mulher está internamente fazendo esse processo dessa mulher que tem que descer ao calabouço e se libertar do Barba Azul, porque ela só vai conseguir renascer mulher daquele lobo se ela fizer ao mesmo tempo internamente esse processo. Não é só a magia e a beleza dessa luz, dessa velha sábia que traz aí. Para acontecer isso, internamente também está acontecendo, e tem tudo a ver ser o osso que está conectando essas duas coisas. E é importante que você trouxe como essa imagem da cara e coroa mesmo, né? Duas faces da mesma moeda, porque muitas mulheres não passam desse conto, né? Porque fazer a La Loba é lindo, mas fazer o Barba Azul e dar conta desse outro lado da moeda é muito mais difícil. E você só vai estar pronta, né, para receber a sua tocha de fogo lá na Vasalisa se você fizer os dois. Você não adianta fazer a La Loba e passar para a Vasalisa, você precisa encarar o Barba Azul, porque esses dois contos compõem esse um, né? Que agora para mim está iluminado aqui na tríade com os rabinos, né? E o Para 4, você, aí vem o 4 na Vasalisa, que é mais completo do que o 3, né? que é a questão mesmo, que é onde você vai iniciar, aí você vai iniciar. Você É. precisa passar por todos esses para iniciar a Se eu jornada de chegar, verdade. isso é perfeito. Se eu chegar na Vasalisa sem fazer esse processo doloroso inicial, eu vou chegar lá e, na verdade, eu vou Ingênuo. ficar preso em algum estágio. Eu tô preso com Uhum, a mãe que ainda tá moribunda e não morreu, eu tô preso com a bonequinha. Eu não vou chegar uhum, na tocha de jeito nenhum. Eu não vou sobreviver à Baba Yaga. Eu não uhum. vou nem passar pela floresta e chegar na Baba Yaga. É. Muito bom, muito bom. E assim, a Clarissa vai explorar psicologicamente muitas outras imagens. Ela, né, uma psicóloga com uma experiência vastíssima, assim, até 1 milhão de coisas grifadas aqui. Mas eu acho que das imagens da história, eu acho que Eu acho que é a gente, suficiente, a né? gente alcançou aqui, né? A gente conseguiu resgatar tudo que fazia sentido para esse momento aqui, para esse podcast, para o episódio de hoje. Com certeza. Se você que está ouvindo, seja lá
no espaço e tempo que tiver, né? Pode ser ao mesmo tempo que estamos lançando ou futuramente. Se você se sentir tocada ou tocado de uma maneira que você precise trabalhar isso em você, fica aqui então o nosso convite para entrar em contato. Nós temos vários serviços terapêuticos, contoterapia, arte terapia, conto, arte terapia, terapia em jornadas, né? Temos o Conto Clube, e temos material dentro do nosso Instagram, principalmente. Então, material de estudo, talvez você vai encontrar no YouTube, mas material de serviços no Instagram. Então, fica aí o convite para você entrar em contato com a gente. A gente pode fazer os processos, né? Você pode entrar num grupo, mas pode fazer atendimentos individuais também. Essa jornada com o livro vai aí durar esse ano. O calendário de programação é para a gente ser guiado por ele ao longo desse ano. Já tenho ideias para o próximo ano também de que livros que a gente vai fazer para continuar conduzindo desse jeito. E é legal que os nossos processos, eles são sempre vivenciais, né? A gente estuda, mas a gente vivencia, né? A gente faz processos que a gente pede uma conexão com uma profundidade que não é só mental. Então, ler o livro é muito bom. Esse livro, assim, não tem o que falar, ele é incrível, ele vai tocar a gente profundamente, mas a própria Clarissa coloca na introdução a importância de usar isso também com os ofícios que ela fala, né, que é o ofício de perguntar, o ofício de ocupar as mãos e o ofício de contar histórias. E de fazer isso em grupo, fazer isso com outras pessoas, né, que peguem juntas, né, e topem participar disso como um processo. Então, lá no Conto Clube hoje a gente está fazendo isso, mas a gente faz encontros conto-arte terapêuticos. A gente já tem no calendário algumas datas para esses encontros dos contos desse livro, a gente selecionou alguns para fazer esse ano. E a gente vai fazer também outros trabalhos, a gente vai disponibilizar o calendário em breve, então deem uma olhada para participar no espaço Arte Terapêutico Almar, que fica na Zona Norte, em São Paulo. E é isso. Qualquer dúvida, questão, comentário, a gente está super aberto a trocar e também aprender com vocês. Isso aí, então. Tchau, até o próximo. Até!